João capítulo 11 conta para nós a história da ressurreição de um homem chamado Lázaro. E durante esses meses nós temos falado sobre as declarações de Jesus acerca de si mesmo, sobre quem ele era. E nós vimos que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o verdadeiro alimento para a alma. Vimos também que Jesus não é só o verdadeiro alimento, mas ele é a verdadeira água que mata a sede do nosso ser. Não somente o pão e a água, mas ele é o verdadeiro pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, nós. Então ele nos pastoreia. Nós sabemos também que ele é a porta, por onde aquele que deseja ser salvo deve entrar. Só existe uma porta para a salvação e essa porta é Jesus. Tudo isso Jesus disse a respeito de si mesmo. E essas declarações de Jesus nos colocam numa posição em que nós não podemos ter uma outra ideia sobre Jesus, a não ser que ele é o próprio Deus. Ele não pode ser apenas um grande mestre, ele é a resposta para o ser humano. E hoje nós vamos ver que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, ele é a subversão do poder da morte. A morte que é o inimigo de todos nós, que é o destino de todos nós, aquele momento de ser arrancado da existência. Jesus, quando veio, venceu a morte com a sua própria morte. E agora ele pode dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Portanto, o último inimigo foi derrotado. O último obstáculo foi transpassado por Jesus. E aquele que está em Cristo, jamais morrerá. Amém? É isso que nós vemos aqui nesse texto, nós vamos ver, e vamos ver em duas partes. Primeiro vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, ao versículo 16, e depois do 17 em diante. Todos abriram aí, João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Então Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, sim ou não? Sim, ele amava. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Lá no versículo 11, ele diz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto. Jesus estava com os seus discípulos numa região que era um pouco distante da região da Judéia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Sempre que Jesus ia para esta região, a casa deles era como que a pousada de Jesus e dos discípulos. Eles sempre ficavam por ali, porque Marta, Maria e Lázaro eram como uma família estendida, os melhores amigos de Jesus. Então Jesus os amava muito. Em vários momentos nós vemos Jesus ali na casa deles, ministrando a eles. Então era um povo que amava muito Jesus e Jesus também amava muito a eles. Mas Jesus não estava ali naquela região, naquele momento, estava em outro lugar. Até que alguém vem e diz, olha,
Lázaro, aquele a quem amas. Olha só como todo mundo sabia da relação estreita e amorosa que Jesus tinha com Lázaro. Ele diz, Lázaro, a quem amas, está muito doente, está à beira da morte. As irmãs dele estão mandando te chamar, porque elas precisam que você vá para lá correndo para poder curá-lo. E Jesus, mesmo sabendo disso, ficou mais 2 dias onde ele estava. Não foi por falta de amor, porque o texto é claro em dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim esperou 2 dias. E nesses 2 dias o que aconteceu? Lázaro morreu. Lázaro morreu. E aí então, chega o momento de ir. E Jesus fala, então agora nós vamos lá para a Judéia. Vamos para a região, para a cidade povoada de Betânia, que é onde moram os nossos amigos, e nós vamos para lá porque o Lázaro está dormindo e eu vou lá acordá-lo. E aí os discípulos dizem algo assim, Jesus, tem certeza que da última vez que a gente foi lá, a gente saiu debaixo de pedrada, quase mataram a gente. Ali o pessoal não gosta da gente. Se ele está dormindo, para que a gente vai lá? Deixa ele dormir, que ele acorda. A gente vai arriscar a nossa própria vida só para ir acordar o cara? Né? E aí Jesus explica, olha, vocês não entenderam. Ele morreu, mas eu estou indo lá para acordá-lo. E aí eles falam assim, mas Jesus, pensa bem, já tem um Lázaro morto. O que adianta um Lázaro morto, um Jesus morto e os discípulos mortos? Você já morreu, não há mais o que fazer. E Jesus fala assim, não, é bom que a gente vá, mesmo arriscando a nossa vida, é bom, porque vocês vão crer. E essa doença vai ser, então, para a glória de Deus. Aqui a gente vê, então, esse contexto, e Jesus faz exatamente o que ele se propôs a fazer. Ele entra naquele ambiente hostil. Um ambiente não só de hostilidade, de perseguição, mas um ambiente de morte. Naquela atmosfera de luto, de dor, de perda, de caos, de bagunça. Jesus não fica à distância de momentos assim da nossa vida. Ele entra nesses momentos junto conosco. E ele entrou ali naquela cidade, e toda a cidade de luto. E o que nós lemos ali no versículo 17 é que, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Aqui você vê como que as coisas estavam um pouco bagunçadas. Havia um costume entre os judeus que quando uma pessoa da família falecia, os demais membros da família deveriam ficar de luto 30 dias dentro de casa, sem sair. Mas quando Jesus entra no povoado, Marta fica sabendo, se levanta e quebra o protocolo, e vai correndo falar com Jesus. Geralmente a gente pensa em Maria sendo aquela que rompe o protocolo, né? Aquela que fica deitada aos pés de Jesus, a única mulher ouvindo os ensinamentos de Jesus, enquanto a outra irmã está lá trabalhando, né? Mas aqui foi o contrário. Maria obedeceu ali o protocolo e Marta quebrou. Mas perceba isso, Jesus está entrando agora num ambiente de muita dor, de muito caos emocional. Onde as pessoas tinham acabado de perder uma pessoa muito querida. E olha só, o texto diz que muitos judeus vieram de Jerusalém, que era uma cidade que ficava 3 quilômetros de caminhada, vieram para prestar os seus sentimentos e as suas condolências à família. Eles eram realmente uma família muito querida. E Jesus entra lá. E o que eu quero mostrar a partir desse texto, que aquilo que Jesus fez aqui, para com Marta e com Maria, é aquilo que Jesus faz comigo e com você. O que é que Jesus faz? Jesus entra na nossa vida bagunçada, Jesus entra no caos, na escuridão da nossa dor, para fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, para desembaralhar o nosso passado, para restaurar o nosso passado de mágoas e para trazer a esperança que estava no futuro para o agora. Então Jesus se coloca
na escuridão, se coloca no meio do caos para fazer duas coisas. Ele desembaralha o passado e ele traz a esperança do futuro para o presente. É isso que Jesus fez aqui e é isso que Jesus fará hoje comigo e com você. Amém? Como é que ele faz isso? Como é que nós percebemos que havia sentimentos do passado que precisavam ser resolvidos? Olha só no versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é oi, nem tudo bem, nem shalom. A primeira fala de Marta é um desabafo de quem realmente acreditava em Jesus. E que de uma certa forma estava um tanto quanto decepcionada com o fato do seu irmão ter morrido, sendo tão amado por Jesus. Ela era muito respeitosa com Jesus, mas parece que por essa ser a primeira fala que ela dirige a Jesus, parece que aquilo estava borbulhando ainda no seu coração. O Senhor atrasou. Nós pedimos para o Senhor vir aqui. Nós clamamos por cura. Nós choramos, nós oramos. Enquanto uma cuidava de Lázaro, a outra ficava olhando na janela, esperando se o Senhor ia chegar ou não. A gente mandou vários mensageiros atrás do Senhor, e o Senhor não veio. Se o Senhor tivesse... Hoje a gente está chorando, tudo isso aqui está acontecendo, porque o Senhor demorou. Porque o Senhor não nos ouviu. E aí vem todo tipo de sentimento, né? O Senhor nos ama mesmo? O Senhor ouve mesmo as nossas orações? E quantas pessoas estão passando exatamente por esse momento? Com as vidas desajustadas, passando por um momento de dor, de perda, de bagunça, de caos emocional, de caos espiritual, de pecado, de situações difíceis que são impossíveis de mudar. E estão orando, esperando Deus fazer alguma coisa, mas parece que Jesus simplesmente não vem. Parece que Jesus não vem. E a coisa vai se complicando cada vez mais, o casamento vai piorando cada vez mais, a família vai se distanciando cada vez mais, os vícios vão se tornando cada vez mais fortes, a frieza espiritual vai se instalando cada vez mais. E cadê Jesus? Cadê Jesus? O primeiro engano que o diabo lança no nosso coração quando a gente passa por isso é: ele não te ouve, ou ele não te ama. Duas mentiras, porque aquilo que Jesus faz depois desses próximos versículos que nós leremos, é uma prova para nós de que sim, o Senhor nos ouve, e sim, o Senhor nos ama, ainda que nós precisemos atravessar dias maus, dias difíceis na nossa vida. Aquilo que o Senhor Jesus faz, Ele faz em seu tempo, para cumprir um propósito muito maior do que simplesmente nos aliviar a dor, do que simplesmente resolver a nossa vida. O que Jesus faz é um compromisso para a glorificação do Pai. Então entenda que o desfecho da sua vida bagunçada, do seu momento de dor, não é simplesmente uma situação onde Deus quer curar o seu coração, mas Ele quer curar o seu coração para que você cure muitas outras pessoas. E para que essa vida perdida de Lázaro resultasse em um grande testemunho entre as pessoas. Mas havia então esses sentimentos emaranhados do passado. Logo em seguida, depois dela dizer isso, ela diz: mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O que é isso? O que é essa fala? Ela parece um pouco fora de contexto, não dá para entender se ela está pedindo que Jesus ressuscite, ou é simplesmente um chavão religioso. Sabe aquelas coisas que a gente fala, mas que não são mentira não, é verdade, a gente até acredita nelas, mas sabe quando a pessoa já não tem mais no que crer, não tem mais no que esperar, aí ela se apega a frases assim: mas Deus sabe o que faz, a vida está ruim, mas Deus é bom, né? No final de tudo nós vamos para a glória, e essa vida é uma vida de aflições. E às vezes as pessoas, quando passam por momentos de dor e de dificuldade, de confusão, vão se apegando a esse tipo de fala, como se fosse um anestésico para a sua dor. Não resolve o problema, mas pelo menos, Deus é bom, né? Assim, Deus sabe o que faz.
Muitas dessas pessoas estão vivendo numa vida espiritual muito frágil, muito rasa. Elas não estão cheias de fé, elas não estão cheias de confiança, de que Deus está comigo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não. Ela sofreu tanto que ela chegou no momento e falou assim, não, eu sei, irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade isso, mas no coração dela é só um band-aid. Quantos conseguem me entender? Parece que Maria está assim. Ela estava, de uma certa forma, triste, magoada com o passado, e a única resposta que ela encontrou para dizer para Jesus foi assim, Jesus, mas assim, eu sei que o Senhor é bom, que tudo que você pediu, seu Pai vai fazer e tal. E aí Jesus interrompe e diz, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar naquela ressurreição no último dia. É a pessoa que tem a esperança, mas a esperança está tão longe. A esperança de que a vida vai melhorar é tão longínqua, que eu não consigo nem perceber a vida melhorando agora. Eu não consigo ter esperança hoje. Eu sei que um dia eu vou para o céu, e aí eu vou rever aquela pessoa amada, mas a minha esperança está lá. Ó. Daqui até lá, eu só vou viver no chavão evangélico, só repetindo coisas que para mim não tem mais sentido. Por quê? Porque os meus sentimentos ficaram emaranhados no passado, e a minha esperança está perdida no futuro. Às vezes não é só uma esperança que está perdida no futuro no sentido religioso, de que eu vou experimentar o melhor de Deus, mas isso está mais para frente. Às vezes a esperança que a gente coloca no futuro está baseada na gente mesmo. A vida vai melhorar, mas não vai ser hoje, é quando eu chegar lá. É quando eu trabalhar muito e eu conseguir a posição que eu quero, ou quando eu passar naquela prova, ou quando eu me casar, ou quando eu tiver filhos, ou quando eu me aposentar. Eu até tenho esperança, mas ela está muito lá no fundo, está muito lá na frente. E o que Jesus faz com Maria, com Marta, é o que Ele faz conosco. Desembaralha os sentimentos do passado e traz a esperança do futuro para o hoje. Ele diz, o seu irmão vai ressuscitar. Ela, eu sei, lá na frente ele vai. E disse-lhe Jesus, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus diz para Marta, Marta, não é que eu só vou ressuscitar o seu filho, eu sou a própria ressurreição. Diante da minha presença, a morte tem que bater em retirada. Eu sou a ressurreição, você crê? Eu creio. E depois de dizer isso, ela foi para casa e chamou à parte Maria e falou, mestre, o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Mas chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, a mesma fala. Nós esperamos, nós oramos, nós pedimos e o Senhor não veio. Os sentimentos embaralhados, a mágoa da história de quem esperou e quem creu, mas parecia que teve a sua fé desaprovada. A gente não dá para saber o que acometeu Lázaro aqui, mas parece que foi uma doença bem forte, porque em pouco tempo ele ficou muito mal e já faleceu. Eu não sei se você já esteve ao lado de alguém que está morrendo. É uma cena horrível. Principalmente aqui nesse lugar, nessa época, não tem UTI, não tem anestésico endovenoso, não tem nada, não tem esperança. Quando uma pessoa entra naquela ladeira que precede a morte, é uma situação horrível. As pessoas ficam tentando ali abaixar a febre com um pano molhado e dar um chazinho e
tenta fazer isso, coloca nessa posição, coloca na outra posição, e a pessoa com muita dor, a pessoa queimando em febre, depois de um tempo ela não consegue mais comer nada, coloca tudo para fora, começa a suar frio, começa a ter as alucinações, começa a ter falta de ar, e depois começa a engasgar e entra em agonia. Imagina essas irmãs assistindo esse episódio, uma cuidando do irmão e a outra olhando pela janela. Cadê Jesus? Ele está vindo? Não, eu acho que é. Não, não é, meu Deus, traz Jesus, cura meu irmão. Então Marta estava da mesma forma que Maria, tristes, porque elas tinham uma esperança que Jesus aparecesse ali, e ele não apareceu. Os próprios judeus perceberam isso. Ao ver, versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E então Jesus chorou. E os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Olha só que interessante, lembra? Diálogo anterior, Jesus fala, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Você crê? Ela fala, eu creio. Aí Jesus fala, então tira a pedra. Aí ela fala, mas já está, não vai cheirar mal, Senhor. Não. Por que o Senhor está pedindo para tirar a pedra? Será que ela realmente cria naquele momento? Disse Jesus, Marta, eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Não era essa a dúvida e o drama de Marta e Maria? De que Jesus não as tinha ouvido? Mas Jesus está dizendo a Deus, Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E é por isso que é tão importante para mim e para você entregarmos a nossa vida a Jesus, porque quando nós temos Jesus, Ele se torna o nosso advogado perante ao Pai. E ainda que você sinta que as suas orações não estão chegando a Deus, ou que Deus não está te ouvindo, saiba de uma coisa, o Senhor Jesus intercede por você, e o Pai sempre o ouve. O Pai sempre o ouve, e Jesus está falando de você ao Pai. Então não pense que as suas orações não estão chegando lá, porque as suas orações não estão sendo feitas pela sua boca apenas, mas pela própria boca de Jesus lá no céu. O Senhor sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Vê só, Jesus poderia ter ido lá e curado Lázaro, mas talvez as pessoas não creriam que Jesus era o enviado de Deus, e se elas não crescem que Jesus era o Filho de Deus, elas não teriam salvação para suas almas. Talvez Lázaro tivesse a sua morte adiada por algum tempo, sendo curado por Jesus, mas por causa daquele testemunho, outras pessoas passaram da morte eterna para a vida eterna. E essa é a razão, é por isso que Jesus se delonga um pouco mais, porque a perspectiva de Jesus é sempre muito maior do que a nossa. Jesus fez aquilo para que houvesse fé salvadora entre as pessoas, e não apenas uma cura física. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Curar enfermidades para Jesus é fácil, mas o propósito final do seu ministério
era fazer com que as pessoas crescem nele e fossem salvas para sempre. Então, tiraram a pedra. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Você pode imaginar aquela cena. Lembra que eu falei no começo, o que Jesus faz? Ele se coloca no caos, ele se coloca no lugar onde há morte, ele se coloca no meio da escuridão, e de uma vez só, ele desembaralha os sentimentos do passado, ele redime aquele passado de mágoas, e ele traz a esperança do futuro para o presente. É isso que acontece quando aquelas irmãs veem o seu irmão andando. Imagina, elas vendo Lázaro andando vivo, bem, saindo do túmulo, e de repente todas aquelas memórias, daquele moribundo, agonizando, daquela dor, daquelas feridas, aquelas imagens vão indo embora, vão se desfazendo, porque agora diante delas está aquele que é a ressurreição e a vida. Aquelas memórias, aquela mágoa, aquele passado é resolvido quando estamos diante de um Deus que opera a ressurreição. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite precisando de ressurreição, precisando que em um ato o Senhor Jesus chame você pelo seu nome e diga: vem para fora, venha para fora, porque uma vez que a ressurreição é operada, o passado de dor fica para trás. E aquela esperança que estava apenas no futuro é trazida para o presente, e aquelas pessoas agora começam a voltar a sonhar. A gente não vive mais com aquela fé baqueada, de chavão evangélico. Não, a nossa esperança é trazida para o presente, o nosso coração é cheio de alegria, e a gente percebe que a gente serve um Deus que é vivo, um Deus que nos ama, um Deus que nos ouve, um Deus que não está aqui para te fazer uma pessoa melhor, mas fazer de você uma pessoa nova. Deus não quer simplesmente operar cura, Deus quer operar ressurreição. Nós vivemos no paradigma da ressurreição e não da cura. Sabe por quê, irmãos? Lázaro voltou a morrer. A Bíblia não diz quando, mas eu imagino que ele não está vivo até hoje. Lázaro voltou a morrer. Se Jesus fosse simplesmente o Senhor da cura, ele seria simplesmente o Senhor das respostas limitadas, né? Temporárias. Seria o Senhor das respostas temporárias. Mas aqui ele precisava mostrar que ele não é só o Senhor da cura, ele é o Deus da ressurreição. Que ainda que você tenha chegado no ponto onde você acha não pode mais acontecer nada, tudo já morreu, a minha fé morreu, o meu amor morreu, o meu casamento morreu, poderia ter sido curado antes, mas Jesus não curou, agora morreu. Deus é o Deus da ressurreição. Jesus não opera apenas curas, mas opera a ressurreição. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Eu gosto muito do Martin Lloyd-Jones, quando ele diz que a razão pela qual Jesus disse Lázaro, vem para fora, foi muito importante. Porque Jesus é poderoso, ele é a ressurreição e a vida. E se Jesus, diante daquele sepulcro, tivesse dito apenas, sai para fora, e não tivesse especificado quem deveria sair para fora, se Jesus tivesse falado simplesmente sai para fora, todos os mortos de todas as épocas, em todos os lugares da terra, levantariam dos seus túmulos. Tal é o poder de Jesus. Mas Jesus tinha um endereço. Agora é só Lázaro, agora é só o ticket de chamar a senha de Lázaro, não é? Lázaro, vem para fora. E Deus quer chamar alguns de nós hoje. João, vem para fora. O tempo da morte acabou. Maria, sai, vem para fora. O tempo da morte acabou. Senhor, já cheira mal.
já não tem mais como. Vem para fora. Obedeça à voz de Jesus, porque quando o Senhor te chama pelo teu nome, você vai em nome de Jesus escutar aí no teu coração, Jesus dizendo o teu nome. Quando isso acontece, o teu coração que já estava parado há muito tempo, ele volta a bater, o sangue volta a circular, os sonhos voltam a aparecer na sua mente, você começa a bradar, por quê? Porque a vida deve obedecer, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Em um ato, Ele resolve o passado e traz a esperança do futuro para o hoje. É isso que Ele quer fazer com você. Não quer que você viva uma vida simplesmente empurrando com a barriga, sem perspectiva, com a esperança lá na frente. Não. Deus quer te encher de esperança hoje, de vida, de vitalidade, de palavra profética. Deus quer te encher de gozo, de alegria, de santidade. Ele quer encher a tua casa de alegria, de amor. Ele quer restaurar o teu casamento, quer trazer a esperança que você achava que nunca ia chegar para agora. Porque Ele é o Deus da ressurreição e da vida. Já estamos caminhando para o final, mas o que é que nos garante que essa não é só uma história? Qual a relação dessa história comigo? Isso aconteceu uma vez só na história e pode nunca mais acontecer. O que isso tem a ver conosco? Veja bem, a palavra de Deus diz que nós que nascemos de novo, nós que recebemos a Cristo, passamos da morte para a vida, fomos crucificados com Ele, fomos sepultados com Ele, e agora vivemos no poder da ressurreição. Crente não deve viver no poder próprio ou no combustível daquilo que está dando certo, ou simplesmente por vistas ou pelas circunstâncias. Não, nós vivemos em um outro poder, no poder da ressurreição. Somente nós, aqueles que entregaram a vida a Jesus, nós temos esse poder à nossa disposição. Mas o que nos faz entender isso é o fato de que isso que Jesus fez com Lázaro, Ele fez comigo e com você. Lembra que eu disse que Jesus foi a Betânia, e por Ele ir a Betânia, Ele se colocou no lugar do luto, no lugar do desespero? Assim também Ele fez conosco, quando Ele desceu dos céus à terra. Paulo diz lá em Efésios que Ele deixou o seu trono para habitar na mansão dos mortos, nessa terra de dores, nessa terra de desespero, nessa terra caótica. Isso mostra para nós que Jesus não tem nojinho de doente, Jesus não tem medo do escuro, Jesus não tem medo da desordem. Ele faz comigo e com você como Ele fez no Éden. Ele se coloca dentro do caos e por uma palavra falada, Ele cria o paraíso dentro do caos. É isso que Ele fez. Ele entrou nas nossas escuridões, Ele entrou no nosso lugar de morte. E se você lembrar no começo do texto, os discípulos falaram assim: não vamos para lá. Por quê? Porque a gente vai morrer se for. Lá tem perseguição. O que vai adiantar? Se a gente for, a gente vai morrer. Exatamente. Porque não existe ressurreição sem morte primeiro. Não existe ressurreição se não houver morte. E onde há uma lápide, onde há um túmulo, pode muito bem haver ressurreição. Eles acertaram na mosca. Jesus, se você for para lá, para fazer o que você está querendo fazer, isso pode nos custar a vida. E custou. Custou a vida de Jesus. Ele, como Senhor da vida, foi crucificado por mim e por você. Ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos ter esperança, alegria, uma vida cheia dele, uma vida nova. Custou tudo que ele tinha, mas ele fez isso por amor a mim e a você. Portanto, jamais faça essa pergunta de novo: Deus, por que o Senhor não me ouve? Será que o Senhor me ama? Sabe onde está a sua resposta? Na cruz do Calvário. Olha para a cruz. A cruz é o testemunho de Deus do quanto Ele te ama. A cruz é uma história que mostra que Deus, por amar você, como Ele amava Lázaro, Ele foi até o lugar da sua morte. E Ele fez isso a risco próprio.
E Ele se ofereceu para que pela vida dEle nós pudéssemos viver. Amém? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos creram em Jesus a partir desta ressurreição de Lázaro. Muitos passaram da morte para a vida. E é isso que Deus quer operar aqui também nessa noite. Na palavra de Deus existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão mortas em seus pecados, mortas espiritualmente como Lázaro, que ainda não provaram da ressurreição. E existem aquelas que já nasceram de novo. Aquelas que receberam Jesus, que entregaram sua vida a Cristo, que entenderam que elas estão mortas, elas precisam de ajuda, elas não dão conta da vida sozinhos, elas estão desesperadas, a vida indo de mal a pior, sem esperança, sem razão de existir. Essas pessoas ainda estão nos seus túmulos, enquanto outros, como o testemunho daquela pessoa que se batizou, que nós ouvimos ali, essa pessoa é uma pessoa que estava morta e reviveu, que recebeu a Cristo, ela confessou com os seus lábios, Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, ela creu com o seu coração, e por isso foi salva. E a maneira de você passar da morte para a vida, é fazer aquilo que Jesus disse para Marta, creia, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Isto quer dizer que a esperança que Jesus traz do futuro e coloca no presente, ela é esperança para o futuro, para uma eternidade com Cristo, mas ela é uma esperança para te dar vida agora, para fazer você sair daqui diferente, sabendo que Deus te ama, que Deus te vê, que Ele entra na sua bagunça, que Ele te chama pelo teu nome, que Ele desembaralha as tuas memórias, que Ele te dá vida. Mas infelizmente, pessoas entram e saem de igrejas, domingo após domingo, sem fazer essa escolha, sem dizer, Jesus, eu creio em Ti. E não é simplesmente eu acredito nisso que está acontecendo, nisso que foi falado. É dizer, Senhor, eu preciso do Senhor como o Senhor da minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Se você sair daqui nessa noite, meu irmão, sem fazer essa decisão, você talvez não tenha outra chance. Hoje é dia de ressurreição. O Senhor Jesus está aqui. E Ele já disse, tirem a pedra, tira 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 a pedra. E existem alguns que talvez já estão cheirando mal, mas agora o Senhor Jesus vai começar a chamar pelo nome. Fulano é você, fulano é você, Beltrana é você, filha é você. Está na hora de você começar de novo, está na hora de você entregar sua vida a mim, está na hora de você me confessar como seu Salvador, está na hora de você sair desse sepulcro e começar a viver, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, e eu quero que você olhe profundamente para o teu coração e saiba que essa voz que você está ouvindo é a voz do Senhor Jesus. O que você fará diante dessa voz? É impossível resisti-la, porque uma vez que o Senhor Jesus chama o teu nome, você começa a viver. Não depende mais de você, depende dEle, e Ele está te chamando novamente à vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meus queridos, enquanto o Yuri estava falando, vinha na minha mente assim, Deus criando o mundo, Deus criando todas as coisas, e Ele falava assim, haja luz e houve luz. Deus falou assim, haja vida. Jesus falou assim, haja vida e houve vida. Jesus está te chamando, Ele vai gerar vida através da palavra dEle. Escuta a palavra do Senhor agora no teu coração. Ele te chamando, saia da onde você está, saia da sua condição, saia dos seus esforços. Você tenta seguir a Deus da sua maneira, você tenta conseguir a salvação da sua maneira, e Jesus está falando assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Entrega agora a sua vida ao Senhor Jesus e fala assim: olha, eu quero ter essa vida, eu quero ter essa ressurreição, eu quero passar da morte para a vida, eu quero experimentar essa sensação de viver, de reviver, de perdão de pecado, livre da culpa. A culpa quer roubar a nossa paz, a culpa quer deixar um pagamento de ansiedade, de desespero, e agora você pode ficar livre da culpa, livre do pecado, livre do inferno, livre da morte, livre da condenação. Jesus está chamando: saia, saia. Você gostaria nessa noite de entregar a sua vida e receber a vida do Senhor na sua vida? Se você quiser, eu quero orar por você. Nós queremos orar, nós queremos te conhecer, nós queremos te abençoar. Aonde você está, fala assim: eu quero vida. Levante a sua mão e fala para Jesus: eu quero vida, eu preciso receber o perdão, eu preciso receber a vida do Senhor. Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida? Amém, amém. Pode levantar a mão, pode abaixar, você que levantou. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão e fala assim: eu preciso dessa vida, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso sair da onde eu estou, da caverna, das trevas, da morte, aonde está cheirando mal. Eu preciso da vida de Jesus na minha vida. Alguém mais gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão onde você está. Mais alguém? Pode levantar a mão, amém, pode abaixar, amém. Mais alguém? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? É Ele que está chamando, você está ouvindo a voz dEle? Você ouve a voz do Espírito Santo no seu coração? Amém, glória a Deus. Você ouve a voz do Espírito Santo na sua vida, no seu coração? Se você ouve, Jesus está chamando: venha, venha, saia, 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 saia da onde você está. Eu quero dar vida a você. A vida do Senhor é uma vida que passa dessa vida material para toda a vida, para toda a eternidade. Aleluia. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Vida do Senhor, vida do Senhor, vida do Senhor. Eu quero orar por você agora, você que levantou a mão, pode vir aqui à frente. Eu quero interceder pela sua vida, quero abençoar a sua vida, e nós vamos fazer uma oração junto agora. Todos nós vamos orar e vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Pode vir agora à frente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Deus está ouvindo a sua voz. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um plano de restauração. Deus tem um plano de vida eterna para você, meu irmão, minha irmã. Deus é maravilhoso. Deus está pegando agora o teu nome está escrevendo no livro da vida, e ninguém pode roubar, ninguém pode apagar. Somente o Senhor fala assim: olha, eu vou te transportar, eu vou trazer você do reino das trevas e vou colocar você no meu reino, o reino de luz. Você gostaria de entregar a sua vida? Você que está aí lutando no teu coração, saiba que nós lutamos, é uma luta da nossa mente, é uma luta da carne, é uma luta, mas Deus está falando assim: eu quero dar vida para você. Se você está ouvindo agora a voz do Espírito Santo, saia do teu lugar, vem aqui à frente agora. Deus quer fazer uma obra maravilhosa, e vai começar na sua vida, vai começar no teu casamento, na vida da tua família, dos teus filhos, dos teus pais. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Vem agora, sai do teu lugar, onde você está, venha como você está, e Deus vai te restaurar, Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Vamos ficar em pé agora e vamos orar. Vamos orar. Eu vou orar aqui juntamente com esses irmãos, e você que está aí também, você pode orar aonde você está. Se você está também na internet, você pode fazer essa oração, e você pode falar assim: olha, eu quero aceitar Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida. Entrega a sua vida. Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus cura, Jesus ressuscita os mortos. Escreve o nosso nome no livro da vida. Vamos orar. Pai, nessa noite, eu ouvir a tua voz, eu ouvir a tua palavra, e eu tomo a decisão. Fala agora para Jesus: eu tomo a decisão de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Fala assim para Jesus: eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração ao Senhor.
perdoa todos os meus pecados. Eu oro arrependido e peço a tua vida para a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.